Boa noite. Vamos lá. Na hora do louvor eu tive um vislumbre ali de uma pista, parecia uma pista de aeroporto. Eu acredito que Deus tem planos para alguns de nós. Eu não sei você, tem uma mensagem para pregar aqui, mas eu não sei você o que você pensa, mas às vezes a gente acha que a profecia ou a palavra profética, ela está muito ligada somente ao ministério, somente àquilo que a gente faz dentro da igreja. Mas para mim isso, de certa forma, passou a não fazer mais sentido. Eu penso que a palavra profética, ela se enquadra aonde Deus nos plantou. Então, se você é um empresário, quem sabe essa pista aí seja uma pista onde você vai andar muitas vezes e Deus vai te levar a muitos lugares para abençoar muitas pessoas. Talvez você seja um profissional que mexe com vendas e quem sabe Deus esteja preparando uma porta para você viajar bastante aí e ser abençoado financeiramente. Quem sabe você vai fazer a tão sonhada viagem que Deus mostrou para o pastor Júnior. Se você acreditasse, tinha que levantar a mão e dar um glória a Deus. Eu creio nesse Deus tão poderoso que nós servimos. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra, e eu espero que essa palavra ela seja, não somente que ela mexa com a nossa alma, mas que também ela nos faça refletir algumas coisas que nós precisamos melhorar, mas sabendo da onde que Deus quer que nós cheguemos. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e eu vou pegar a carona com um pedacinho da mensagem do pastor Júnior no último culto dos jovens. Marcos capítulo 4, nós vamos ler aí versículo 7 e depois nós vamos pular lá para o versículo 18 e 19. Todos conhecem a parábola do semeador. Nessa parábola nós vemos o quê? Que o semeador saiu a semear e ele semeou algumas sementes à beira do caminho. O que aconteceu com essas sementes? As aves vieram, recolheram elas não brotaram, elas não germinaram, não aconteceu nada, elas não frutificaram. O segundo tipo de solo ali era um solo rochoso, que era um solo que permitia que a semente fosse depositada, mas que por conta de não ter profundidade, não possibilitar criar raízes, logo que vinham as intempéries ali, as situações climáticas, as situações difíceis, ela fazia o quê? Ela morria. O último solo fala sobre um solo fértil, que é um solo de um coração preparado, que é um solo de um coração totalmente aberto para aquilo que Deus está fazendo. Mas eu queria pegar carona no terceiro solo, que é o solo espinhoso. Vamos ler o capítulo 4, versículo 7 aí do Evangelho de Marcos. Jesus, falando então a parábola, ele disse: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Vai lá para o versículo 18. Jesus agora está explicando a parábola. E Jesus fala assim: os outros solos, na verdade, os que foram semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, essa palavra aqui eu gostaria de frisar, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O título dessa mensagem é Solo Produtivo, Mente Infrutífera. O solo com espinhos
era um solo produtivo, não é verdade? Era um solo produtivo. Mas o que aconteceu que fez com que as sementes que foram lançadas nele não dessem fruto, não dessem o seu crescimento esperado? Elas poderiam aprofundar e criar raízes. Nós falamos há um tempo atrás sobre raízes. Mas por conta dos espinhos sufocando, as sementes não conseguiram crescer, as sementes não conseguiram tomar proporção determinada, e elas então foram murchando, secando, até que... Se nós formos olhar para a explicação que Jesus deu, nós vemos Jesus falando que a fascinação da riqueza, os cuidados do mundo e as demais ambições concorrem com o quê? Com a palavra. Eu fico pensando nesse tipo de explicação e na inteligência de Jesus explicando esse tipo de semeadura, e eu fico pensando como que nós estamos vivendo hoje dias tão difíceis, onde as ambições, onde as coisas que nos são mostradas e que são propagadas todos os dias para nós, elas concorrem tão grandemente com a palavra. Como que nós temos sido atacados com tantas coisas, e a palavra, de certa forma, às vezes ela é sufocada. A palavra deveria tomar uma proporção maior, mas ao mesmo tempo ela está sendo sufocada. E a semente que deveria crescer, os espinhos estão fazendo o quê? Fazendo com que elas murchem, com que elas morram. As pessoas que têm o coração com esse tipo de solo espinhoso, elas têm vontade de crescer. Elas têm vontade de aprender mais. Elas suportam lutas que aquelas que têm o coração como um solo rochoso não suportam. Se você parar para pensar, aquelas que foram plantadas no solo rochoso, o que determinou o não crescimento delas? O motivo delas serem, vou usar aqui a palavra atacadas, o motivo de serem atacadas por aquilo que elas criam, fez com que elas desanimassem. É mais ou menos aquele tipo de pessoa: poxa, eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus e parece que minha vida está pior. Eu estou passando por tanta dificuldade depois que eu aceitei a fé. O que será que está acontecendo? E de certa forma a pessoa vai murchando. Agora a pessoa que está nesse tipo de solo espinhoso, ela não tem problema com esse tipo de ataque. Mas o problema maior está dentro dela. O problema maior está a concorrência que o solo espinhoso, ou que os espinhos, melhor dizendo, provocam na vida dela. E não deixam com que aquilo que Deus tem para a vida dela venha frutificar. Por quê? Porque tem muita coisa, é muita programação, é muita, como que eu posso colocar para você, é muito entretenimento combatendo contra a vontade do Senhor. E aqui essa mensagem não é para que eu e você venhamos parar com tudo e começar uma nova vida. Nós temos caminhado bem em nome de Jesus. Mas essa mensagem é para que talvez nós venhamos ser alertados, para que as coisas desse mundo não sufoquem aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Que as coisas que esse mundo tem propagado não sufoquem o que a palavra de Deus quer fazer na nossa vida. As pessoas que foram lançadas, então, que tem um solo como esse solo espinhoso, elas não se abalam por coisas exteriores, mas o seu interior é uma briga violenta. Há problema em ser rico? Nenhum. Há problema em trabalhar para ganhar dinheiro? Nenhum. Mas o maior problema é quando nós colocamos estas coisas à frente da vontade de Deus. Quando nós priorizamos essas coisas em detrimento daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ontem nós estávamos ali no HU, no trabalho, no Projeto Tenda, e Carlinhos e eu conversávamos, e o Pedro também, com um rapaz venezuelano. Irmãos,
olha que história. Esse rapaz, ele era esportista e ele quase disputou a Olimpíada em 2016 aqui no Brasil. Só o que aconteceu? Ele se machucou e não conseguiu representar o país dele. Passado algum tempo, o pai dele já morava no Brasil. Ele pegou, desistiu daquela vida e veio morar no Brasil com o pai. E eu todo pensei, né? Deve ter vindo morar aqui porque estava passando fome lá, né? Olha a cabeça, né? Deve ter vindo morar aqui porque o negócio lá na Venezuela está feio. Ele falou, não vim por causa disso. Eu vim porque, na verdade, eu queria tentar uma nova vida. E ele veio para o Brasil, começou a morar com o pai dele, conheceu uma moça, se casou, tem 2 filhos, trabalha em 2 empregos, embora ele não seja o Julius, mas ele trabalha em 2 empregos. E está feliz da vida. Porque começou uma nova vida. E aí Carlinhos, Pedro e eu conversávamos com ele e falava, você tem frequentado alguma igreja? Ele falou, irmão, eu tenho vontade de frequentar uma igreja, mas eu não tenho encontrado tempo. Por que ele não tem encontrado tempo? Ele trabalha de madrugada numa transportadora e de dia em outro lugar. Ele falou, tem dia que eu durmo 3 horas. Hoje é a prioridade dele. Hoje é o que ele precisa fazer, no entendimento dele. Mas ele disse algo que ficou marcado. Ele falou assim, eu poderia talvez estar tentando continuar com o meu esporte. Eu poderia estar tentando uma outra coisa. Mas quando eu chego em casa cansado, e os meus 2 filhos vêm e me abraçam e falam, papai, eu te amo. Aquilo ali muda o meu dia. Qual que tem sido a nossa prioridade? Nós temos livre acesso, nós cantamos isso aqui praticamente todo domingo. Nós cantamos alguma música que nos remete a lembrar que nós temos liberdade de entrar na presença de Deus. Nós temos tempo para entrar na presença de Deus, porque Deus, Ele não dorme. O salmista diz, não tosqueneje e nem dorme o guarda de Israel. Pode bater na porta lá, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, o Senhor vai abrir a porta e falar, vem filho, vamos conversar. O Senhor não tem hora. E às vezes a gente pega aquele versículo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, e a gente cria uma barreira com isso, eu não sei vocês. Estou falando de mim, né? Eu estou falando a gente, mas vou trazer para a primeira pessoa do singular, vou trazer para mim. Orai sem cessar. Talvez pareça que a gente tem que tirar um tempo, ajoelhar e se consagrar a Deus. Não, meu irmão, não, minha irmã. É lá no teu serviço, é no teu carro, é na tua casa lavando a louça, é tomando um banho. Ore sem cessar. Busque o Senhor sem cessar. Não tem um formato. Às vezes eu fico vendo as pessoas aqui, eu não quero quebrar paradigmas, mas tem um negócio que eu não concordo muito, tá? Eu vou abrir meu coração, depois se vocês acharem ruim, vocês falam comigo. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Isso não faz sentido. Eu reverencio a palavra de Deus quando eu obedeço ela, não quando eu fico de pé. Eu reverencio a palavra de Deus quando Ele me fala algo e eu falo, Senhor, então tá bom, eu vou deixar de fazer desse jeito e eu vou fazer desse jeito porque é assim que o Senhor falou. É essa reverência que eu dou para o Senhor. Ficar em pé é bom, ficar ajoelhado é bom, mas escutar a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor é melhor. Deixa eu continuar aqui no texto. As pessoas que têm o solo como esse solo espinhoso, elas têm preocupações lícitas. Porém, a alma está cheia de questionamentos. Você sabia que tem uma coisa pior do que o fracasso? Dependendo da pessoa? Dependendo da pessoa, tem uma coisa pior do que o fracasso: o sucesso.
Irmãos, eu tenho plena convicção de que se eu tivesse em outros lugares ou tivesse almejado outros voos antes desse tempo, ou melhor falando, fora de tempo, eu teria matado muita coisa na minha vida. E esse é um dos problemas. Talvez nós estamos olhando a forma de Deus trabalhar, o jeito de Deus agir, como que as coisas estão acontecendo, e a gente está pensando assim, Deus, está demorando. Deus, o negócio está tardando muito. Eu queria que fosse mais rápido. É ou não é? A gente vive num mundo acelerado. O negócio é para ontem. Às vezes você manda mensagem no WhatsApp, a pessoa visualiza e não responde, você fica bravo. Ou não? Ele visualizou e não me responde. Aí tem aqueles que tira o azulzinho do WhatsApp. Por que vocês fazem isso, meu irmão? A pessoa fica aflita olhando aquele negócio, fala, meu Deus, chegou a mensagem, ele não responde, ele não vê. Cadê o azulzinho do WhatsApp? Responde. O mundo está acelerado. E está difícil, aqui não é desculpa, tá? E está difícil de nós pararmos para ouvir a voz de Deus. E saber aonde Deus quer nos levar. O sucesso, se for mal administrado, pode trazer soberba, orgulho e falta de humildade. Por isso que eu disse que o sucesso, para algumas pessoas, é pior do que o fracasso. Tem gente que não sabe lidar com o sucesso. Não há problema em ter ambições terrenas, mas elas devem estar debaixo de Mateus 6,33. Quem lembra Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar as coisas dessa terra, Deus deixou para nós mesmo. O pastor Júnior falou do carro, eu falei, meu Deus, podia ser para mim. Mas eu tenho que exercitar a minha fé, na verdade eu tenho que falar, é meu. Eu me lembro um dia eu ouvi uma pregação e o pastor pegou a bicicleta e foi para uma reunião de líderes, numa igreja que ele congregava. A igreja tinha em torno de 60 pessoas. E no meio do caminho, ele com a bicicleta, a esposa na garupa. Olha que tempo difícil, hein, irmão? Hoje nós viemos de carro, hein? A esposa na garupa, o que aconteceu? Caiu um pé d'água. Chegaram todo molhado na igreja, sentaram lá no fundo. E aí, o irmãozinho falou, vem mais para frente, não vai vir todo mundo, é só liderança. Ele falou, não, irmão, eu tomei chuva, vou ficar aqui no fundo. Não, então tá bom, vamos fazer a reunião aqui. Diz que no meio da reunião, o Espírito Santo tomou o pastor que estava dirigindo a reunião e falou assim, no nosso meio, Deus vai levantar uma pessoa que vai viajar às nações pregando o Evangelho. Esse irmão que tomou chuva de bicicleta, ele se levantou lá no fundo e deu um grito, é eu! E aí a esposa dele cutucou ele e falou assim, sou eu. Ele falou, não, é eu. Não, você tem que falar sou eu, é eu, está errado, você conjugou errado. É eu. O que aconteceu? Passado um bom tempo, esse homem não para mais na nação. Mas porque uma palavra foi liberada, e alguém ousou acreditar. Irmãos, nós precisamos ousar acreditar naquilo que Deus tem falado. Pode parecer loucura, mas é loucura mesmo. Nós temos que acreditar no que Deus tem falado. Se Deus falar assim, pastor João, alarga as tuas tendas, chama o presbitério, que essa igreja vai crescer. Tem que algum irmão, alguma irmã levantar e falar, glória a Deus! Vai crescer! Nós fomos muito atacados e nós fomos recuando. Eu não sei se você tem essa percepção, mas nós fomos recuando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o contrário. Nós fomos recuando, é pandemia. Meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Uso máscara, tomo injeção, o que eu faço? Meu irmão, glória a Deus que nós estamos aqui cultuando a Ele. Sinto por aqueles que foram, mas tenho certeza que um dia eu vou encontrar
alguns desses que foram. Enquanto Deus permite que eu esteja aqui nessa terra, eu não posso deixar as pedras clamar. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu tenho que fazer o meu papel. Eu quero que você vá para um texto aí, lá em Atos, no capítulo 20. Gente, esse aqui para mim é um dos cultos mais... Esse é um dos cultos mais malucos que existiu na face da terra. Pelo menos que está catalogado. Atos capítulo 20, versículo 7 até o 12. Nós estamos falando de solo espinhoso, de distrações, de ambições, mas que estão fora daquilo que é a vontade de Deus. Paulo chega em Troade. Troade é uma cidade muito importante no ministério de Paulo. Quando Paulo está em Troade, ele recebe o seu chamado para ir como um missionário para a Ásia. Então é um lugar importantíssimo para Paulo. Mas olha o que aconteceu nesse dia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato. Irmãos, quando você vai viajar no outro dia, você não vai dormir cedo? No dia imediato, Paulo seguiria viagem. Paulo começou a exortar e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Que culto! O irmão estava assistindo o culto e morreu. Caiu do terceiro andar. Meu Deus do céu. Deve ter sido um alvoroço. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Meu Deus. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Ele não dormiu. Ele falou até a alva amanhecer, até 5, 6 horas da manhã, e partiu viagem. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu fico pensando nesse culto, né? Não sei, talvez Eutico era um rapaz meio problema, né? Eutico gostava de ir para a igreja, mas talvez Eutico também gostava de passear. Gostava de ir para a balada. Né? Gostava de dar um rolê. Vamos falar um linguajar moderninho. E eu fico pensando que Eutico talvez chegou no pai e na mãe e falou assim: pai, mãe, não se preocupe, hoje eu vou para a igreja, tá? Eu volto rápido. Filho, você não vai passar a madrugada fora, né? Não vou, mãe. Vou na igreja e volto. E ele foi mesmo, não foi? Mas o que a palavra de Deus diz? Que o culto estava demorando, Paulo estava pregando muito. E o Eutico, acho que começou a ficar, cara, não vai acabar essa mensagem, meu Deus, esse culto está demorando demais. E ele foi para onde? Para a janela. E ele sentou na janela, e muitas luzes no cenáculo, foi dando sono. O que aconteceu? O menino caiu do terceiro andar, morreu. E aí eu fico pensando, a mãe do Eutico olhando, meu Deus, é 8h24, esse menino não voltou, saiu 6 horas da tarde para ir para a igreja, o que está acontecendo? Deu meia-noite, deu 1 hora, deu 2, deu 5 horas da manhã, cadê o Eutico? Falou que não ia para a festa, deve ter ido, porque não tem culto que vai até 5 horas da manhã, meu Deus do céu. Quem sabe Eutico chegou, abriu a porta e a mãe e o pai desconfiado falou: você mentiu para a gente, né? Você não foi para o culto. Eu fui, mãe. Mas o que aconteceu nesse culto, que você está chegando 5 horas da manhã? Ah, mãe, eu não sei, eu estava lá assistindo o culto, estava cansativo, eu subi na janela, caí, morri, depois ressuscitei e estou aqui. Que culto maluco!
Eu queria participar de um culto desse. Não queria que ninguém morresse não, tá? Espera chegar a tua hora, pelo amor de Deus. Mas que coisa incrível. Talvez eu te falou assim, mãe, eu estava na janela sentado, me deu uma soneira, me deu uma leseira, e eu falei, Deus do céu, me ajuda, eu quero continuar assistindo, mas eu estou distraído. E daqui a pouco dormiu, puf, caiu. Mãe, eu não lembro de nada, eu só lembro que quando o homem de Deus que estava pregando foi lá e me abraçou, eu ressuscitei. E tem muitos irmãos, o que eu quero frisar com a vida de Eutico? Tem muitos de nós, muitas pessoas, muitos irmãos que estão procurando as janelas da vida. Estão procurando lugares que nos faça cochear entre dois caminhos. Estão procurando lugares, eu não sei se você já parou para pensar, mas janela é um lugar de distração. Quando você viaja de ônibus, você gosta de ir no corredor? Duvido. Eu gosto de ir na janela, né? Ficar vendo paisagem, aquela coisa bonita que Deus fez, né? De repente você passa por uma montanha, passa pelo rio. Você já viu o rio 500 vezes, você fala, o rio! Não é verdade? Não acontece isso? Como se fosse uma coisa assim, meu Deus! A gente se distrai com janela. E foi o que aconteceu com Eutico. Talvez a vontade do coração de Eutico era estar ali naquele culto. Mas havia uma luta interna para ele. E a luta interna falou para ele, sobe lá na janela. Está ficando chato, né? Está pregando demais. Daqui a pouco vocês vão falar isso para mim. Está pregando muito. Está cansativo o culto hoje. Sobe lá. E muitos têm procurado as janelas da vida. Janelas despertam a curiosidade. E quando a gente fica curioso, coisas boas acontecem, mas pode acontecer coisas negativas também. Quer um exemplo atual? Quando você está lá na internet, você abre aquele monte de aba, você nem sabe para que é, mas você abre aquele monte de site, o que é aquilo ali? Janelas, né? Eu vejo um cara que trabalha com 20 janelas abertas, eu falo, para que é isso, meu Deus do céu? Eu abro uma e fecho o outro, daqui a pouco eu abro a mesma que eu fechei, mas é costume, né? Cada um é de um jeito. Janelas, daqui a pouco uma das janelas mostra alguma coisa que não era para mostrar. Que é isso? Por que aconteceu isso comigo? Eu estou abrindo janela para trabalhar. Eu estou abrindo sites para trabalhar. E de repente vem informação que eu não quero nem ver. Janelas produzem sonolência. Eu tenho uma dificuldade, irmãos. Se eu sentar na frente da televisão, ou, vou tomar o exemplo aqui do ônibus, né? Se eu sentar na janela de um ônibus, 2 minutos eu estou dormindo. Não dá nem tempo do miojo ficar pronto. É rapidinho. Liga o botão off. Dorme, apaga. Janela para mim é algo legal, mas que traz sonolência. Quantos estão dormindo, olhando para as janelas? Quantos estão sendo sufocados pelos espinhos da vida? Quantos estão olhando as dificuldades e olhando os atrativos desse mundo e pensando, eu acho que aqui está dando mais certo. O que Deus prometeu para mim está demorando muito. Aqui as coisas têm acontecido com mais rapidez. Foi de uma janela que Davi olhou para Batseba. E o que aconteceu, vocês sabem. Era para estar na guerra. Era para estar batalhando. Um homem segundo o coração de Deus se tornou um adúltero por um tempo. Planejou um assassinato de um dos melhores soldados. Por causa do quê? Distração. Como eu disse no começo, eu não quero que essa mensagem traga nenhum tipo de peso. Eu creio que nós temos caminhado bem.
mas as janelas elas abrem todos os dias. O irmão Tales cantava, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia. Todo dia o pecado está lá, ó. Não sei para você, para mim sim. Quero que você fique de pé. Eu sinto de chamar aqui na frente pessoas que estão... Eu vou abrir a palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 92. Salmo 92, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Tem algumas versões que fala uma nova unção, um novo óleo. Pare para pensar. Quando é que nós precisamos de um óleo fresco, um óleo novo? Quando o óleo das nossas lâmpadas já está vencido. Quando é que nós precisamos de uma unção nova? Como o salmista que diz: tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Você já parou para ver o boi e o búfalo, a diferença? Eles são animais proporcionalmente enormes. Mas se você pegar um boi normal, vou dizer um boi doméstico, se você fizer uma cerquinha de nada e cercar ele não vai fazer nada. Ele vai ficar ali naquele cercado. Estou falando de um boi doméstico. Ele não vai arrebentar com aquilo, embora ele tenha força para destruir tudo aquilo. Ele não vai arrebentar, ele não vai sair daquele cercado. Agora faça isso com um búfalo. Faça isso com um boi selvagem. Ele arrebenta a cerca, o dono da cerca, o que tiver na frente. O salmista está falando o seguinte: eu vou ungir vocês com uma força que vocês vão superar todas as adversidades, todos os obstáculos que têm se colocado diante de vocês, vocês vão superar na força do Senhor. Todas as lutas que você tem passado, eu vou te dar uma unção para que você venha passar por essas lutas em nome do Senhor e você venha ser ungido com um óleo novo. Um óleo que venha fazer com que você venha viver uma vida. Sabe aquele versículo que fala que não se coloca vinho novo em odres velhos? Às vezes a nossa carcaça está precisando de uma recalchutada aí. Está precisando de uma revigorada. Eu estou precisando olhar para esse tanto de informação que eu tenho hoje e falar: não, eu quero Deus. Sem parar com o que eu estou fazendo, tá? Continuando trabalhando normal, continuando com meus afazeres, com minhas atividades, cuidando da minha casa, cuidando da minha família, mas eu preciso de um óleo novo, de um vinho novo, para superar esses momentos, para suportar essas lutas e para vencer. Porque aí, como nós lemos lá na parábola do semeador, o solo vai deixar de ser espinhoso. Os espinhos vão parar de sufocar, porque os espinhos não vão ter mais poder de tirar a força da terra que faz você produzir frutos. Queria convidar você que sente que precisa de uma oração. Queria convidar os pastores aqui. Você que sente que precisa de uma força. Você que está cansadão, sabe? Sabe cansado? Cansado das lutas do dia a dia. Aquelas lutas que você tem passado e que você fala assim: venci. Mas daí daqui a pouco vem outra.
Irmãos, Jesus, eu acho isso maravilhoso. Jesus nunca prometeu que nada seria fácil. Quem prometeu que seria fácil, ludibriou. Mas Jesus prometeu algo: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você, meu irmão, minha irmã, todos os dias. Todos os dias.